Nesta época de eleições, muita gente já deve ter se incomodado com as opiniões de familiares e amigos nas redes sociais. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, um grupo de família, muitas vezes é um convívio forçado que normalmente a gente não teria. Uma coisa é o usuário ver os primos, os sobrinhos, os tios em festas de família. E outra coisa é estar todo mundo morando numa grande casa, que é um grupo de WhatsApp. E todas essas pessoas agora têm voz e vez, porque a internet deu voz para todo mundo. Então não é que antes elas não falavam, mas é que agora a gente consegue escutar um pouquinho melhor. O que nós temos acompanhado nos últimos tempos é a incapacidade cada vez maior de nós enfrentarmos a diferença de posição, a diferença de opinião, como uma contribuição ao diálogo. Então agora, se alguém pensa diferente, ele necessariamente já se torna um inimigo. O problema é que, ao tornar inimigo alguém que pensa diferente de mim, eu estou impedindo de fato o diálogo de acontecer. E sem diálogo, todo o processo de tomada de decisão fica comprometido, porque eu não exploro a situação, eu não compreendo melhor o problema, porque eu só dialogo com aqueles que pensam como eu. Entre os entrevistados na FURB, o clima é de respeito. Eu sou um pouco contra essa discussão entre política, né? Cada um tem sua opinião, acho que cada um tem que respeitar a opinião do outro. Porém, sempre acaba tendo uma discussão sim no dia a dia das pessoas, né? Sempre tento colocar minha posição, né, e respeitá-la do quem eu estou conversando. Ultimamente eu tô assim, entra por uma orelha e sai pela outra. Tô bem só intermediando ali e avaliando, mas nunca briguei com ninguém por causa disso, não. Eu tenho meu voto, eu respeito a opinião dos outros respeitam a minha opinião, né, e fica tudo certo. Eu acho que a gente tem que se respeitar, cada um tem suas opiniões, cada um tem seus ideais, então eu sempre procuro respeitar todo mundo, olhar todos os pontos de vista, mas nunca discutir, nunca impus nenhuma verdade, não. E com a enxurrada de informações que encontramos diariamente na internet, muitas precisam ser checadas antes de serem compartilhadas por aí. A alta conectividade da população, e os dados do IBGE apontam, 94,6% da população acessa a web via mobile. Então, esses usuários, eles são muito mais impactados por uma mensagem online, ou seja, numa timeline de uma rede social ou num grupo fechado do WhatsApp. O grande problema é que a gente tem, às vezes, mensagens que já foram testadas quantitativamente, ou seja, é uma mensagem extremamente assertiva, que vai impactar aquele usuário e talvez já com uma intenção pré-determinada. Então ele vai receber aquela informação, talvez não vai saber como lidar com ela e vai passar adiante. É o que a gente vê, boatos e fake news sendo distribuídas. O lado positivo é que as pessoas estão cada vez mais debatendo assuntos como política. Mas para quem ainda não sabe o que fazer com tanta discussão na internet, os especialistas dão um recado. Então, acho que as pessoas têm que dar um passinho para trás, respirar um pouco e tentar entender e não se fechar para a opinião alheia, né? Principalmente se for alguém próximo, porque a estrutura política, ela tem, se a gente imaginasse como uma pirâmide, no topo a gente tem os candidatos principais, as lideranças dos partidos, no meio a gente tem os correligionários, as pessoas que participam do dia a dia do partido, e a gente tem uma base gigante de eleitores. A distância entre o eleitor comum, tanto faz de um partido à esquerda ou à direita, e a pessoa que está no topo da base é muito longe. A gente está muito mais próximo daquela pessoa que, apesar de ter uma opinião diferente e apoiar um partido, um candidato diferente, convive com a gente no trabalho, na família. Então, acho que a gente não pode esquecer que a gente está mais próximo entre si do que a gente dos políticos, né? E que a discussão é saudável e ela não deve ser polarizada. A gente tem que tentar fazer uma discussão mais racional, mais ponderada, com mais informação. Quanto mais se debate as ideias, mais a democracia ganha. Então é preferível que as pessoas debatam e até briguem, né, por algo melhor do que ficarem em silêncio. E a eleição de 2014 mostrou como isso foi negativo. A gente teve em 2013 as pessoas indo para a rua, em 2014 75% dos políticos foram reeleitos. Então a gente tem uma oportunidade única e esse debate, no meu ponto de vista, é muito positivo.
Então, quanto mais as pessoas acolherem a diferença como oportunidade para o diálogo e quanto menos a diferença for promotora de cisões, promotora de rupturas, mais a sociedade ganha.